Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, o apóstolo, no capítulo 4, versículo 19. Diz assim: Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, e vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, que falo contigo. Amém? Pode se sentar, irmãos? Pela graça de Deus, estamos aqui mais uma vez para repartir a palavra de Deus com os irmãos. Agradeço a Deus pela misericórdia que me deu de estar aqui. Ainda não fui fulminado. Que Ele tenha misericórdia de vocês também. E possa usar aqui as palavras, a palavra dele, né? Através desse fraco pregador, para que de alguma forma a sua vida seja edificada. Agradeço a esposa pela palavra, pela oportunidade. Ela me coagiu. E está cada vez mais difícil pregar aqui na igreja, né? A gente vê as irmãs que começam a falar aqui à frente. 10 anos atrás, quando eu preguei aqui, acho que era mais de 10 anos atrás esse texto, né, pastor? Eu nem era membro da igreja, dessa igreja. Era mais fácil, né? E graças a Deus, os irmãos e as irmãs, né? Os irmãos no geral, para não fazer essa distinção, tem crescido, né? Nós temos crescido, né? Me coloco como um de vocês porque minha esposa tira sarro de mim, né? Quando eu não venho no estudo, já sabe de tudo, né? Não é bem isso. Às vezes é a canseira com um pouco de preguiça, que acaba... E acontece aquilo que o Marcelo coloca lá no grupo, né? A carne militando contra o espírito. E está cada vez mais difícil, né? Que as irmãs vêm aqui, meu Deus, que maravilha. Como é bom poder ver... Eu sou um pouco preconceituoso em ouvir irmãs, né? Estou confessando meus pecados. Mas aqui eu tenho... Deve ser porque não tinha irmãs que eram teológicas práticas, né? Porque aqui a gente vê vocês falando da vida, a teologia vivida, né? O conhecimento de Deus sendo praticado. E eu falo de modo geral de todas vocês, até aquelas que se acham indignas de estar aqui porque acham que não tem conhecimento. Você tem um conhecimento, que não é um conhecimento adquirido por um certificado IBTEL, mas sim um conhecimento adquirido através, primeiramente, do ensinamento, que é transmitido aqui fielmente da palavra, e da experiência, da prática disso, de colocar isso em forma, né? Formatando isso na sua vida. E Deus tem abençoado esse ministério de irmãs, Deus tem abençoado minha esposa, que trouxe uma palavra aqui quinta-feira, e não só aqui, né, mas sempre ela que tem a oportunidade, tem falado a respeito de Cristo, graças ao ensino que é transmitido aqui nessa igreja. E aqui estamos nós diante desse texto. Estou enrolando um pouco para falar bem pouquinho, brincando. Irmãos, um texto bem conhecido, né? Um texto aqui que todo mundo já ouviu em algum momento, alguma reflexão, algum corim sobre esse episódio, talvez, alguma história, talvez até assistiu na Record já, né? Mas eu creio que há aqui ensinamentos, lições importantes, né? Afinal é a palavra de Deus que nós estamos diante dela. E toda vez que a gente abrir ela, não importa quantas vezes você lê um texto, a palavra dele é viva, né? É poderosa. Porque talvez a mesma palavra que você ouviu,
e isso não é mérito do pregador e nem demérito dele, a mesma palavra traz novas implicações, traz transformações na sua vida. E não é porque o pregador é melhor que o outro, é porque talvez naquele momento a sua mente não estava ligada quando você ouviu aquilo, o seu entendimento, os seus olhos, a sua percepção não estava tão aguçada. E, no entanto, quando você relê aquilo, talvez pela 3ª ou 10ª vez, aí você, nossa, como eu entendi esse negócio diferente agora, como eu estou compreendendo isso aqui. Isso é normal, por isso que é necessário a gente vir aqui constantemente, ouvir a palavra de Deus, né? Não é por isso também que o pregador tem que ser chato e pregar sempre a mesma coisa, em Colossenses, né? Toda vez o mesmo texto. E eu venci essa tentação hoje. A história de uma mulher, na verdade, é a história de Jesus aqui, né? Jesus, ele estava, certo momento do seu ministério, sendo já perseguido, então ele fala, pai, está na hora de ir lá para Galileia. Quando o texto diz assim, né, o Senhor veio saber que os fariseus eles tinham ouvido que Jesus estava batizando mais, né, do que João, e Jesus não batizava ninguém. A história diz que os discípulos, né, o batizavam. Jesus falou, rapaz, está na hora então de ir para outro lugar, o negócio está começando a ficar complicado aqui. E então ele vai em direção a Galileia. E, na verdade, para ir para Galileia, tem uma cidade que fica ali no meio, né? Tem um destino que os judeus, na verdade, desviam dele, né? Para poder chegar na Galileia. O texto, porém, diz, o versículo 4, bem conhecido também, né? Era necessário atravessar a província de Samaria. E, na verdade, quando você lê assim, poxa, não é necessário, quer dizer que tinha que passar por ali para chegar na cidade? Não tinha que. Havia um desvio, eles se desviavam, né? Havia, parece, 3 caminhos, 3 formas de chegar até a Galileia. Jesus está falando isso porque ele tem uma intenção ali, ele tem um propósito, ele tem uma demanda a cumprir, uma agenda, e por isso que era necessário. O primeiro ponto que a gente já aprende aqui de cara é que o que é necessário para a gente nem sempre é necessário para Jesus, né? Ou o que não é necessário para outras pessoas, para Jesus é necessário. Porque a missão, na verdade, dele aqui é transmitir o evangelho para uma gente que não tinha tão, vamos dizer assim, né? Não era tão interessante, né? A mensagem do evangelho, que é o povo samaritano. Os irmãos sabem da questão da rixa que existia, né? Um povo miscigenado, os judeus não se davam bem com o samaritano e nem o samaritano com os judeus. Era uma rixa mútua, né? E Jesus então vai para essa missão. O texto, quando diz que ele chega lá nessa cidade samaritana, chamada Sicar, no versículo 5, fala que ali era a terra de Jacó, né, dera seus filhos, ou seu filho José, aliás, e ali estava a fonte de Jacó. O que chama a atenção no texto é a fala que Jesus estava cansado da viagem. Jesus estava cansado. É estranho a gente ouvir que Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus, se cansa, né? E aqui ele está, lógico, no estado de humilhação, afinal ele veio como homem, né? E Paulo diz isso em Filipenses, ele se despiu da sua glória, então em natureza agora humana, em forma humana, né? Ele sente aquilo que a gente sente constantemente, né, Marcelo? Aquele cansaço, de vez em quando umas dores nas costas. E Jesus não é diferente aqui no texto, ele mostra essa semelhança a nós. E também o que chama a atenção é o horário que Jesus está ali, diante da fonte, né? Diante de um poço, é onde ele para, onde ele faz a parada, que é por volta do meio-dia. A sua Bíblia possivelmente está aí, é hora sexta, mas era o meio-dia para a gente entender melhor. Ou seja, sol quente, um poço lá e Jesus ali, cansado, querendo tomar uma água. Isso também chama atenção, afinal ele é o dono das fontes das águas, né? Ele que criou, ele estava lá criando no princípio de todas as coisas, fazendo as águas, e agora está ali com sede, sentindo o que você sente também constantemente. Aí você toma aquele copo gelado, aquele tereré, ou uma Coca-Cola, né? Faz mal para alguns, mas eu gosto muito, com limão, gelo, fica bom. Jesus então está nessa situação, e os discípulos saem para comprar comida. Jesus estava com seus discípulos. Chega então a mulher, né? Aí entra em cena a mulher samaritana, que veio tirar água do poço. Essa é a parte bem conhecida, né? Onde Jesus ele pede para essa mulher
dai-me de beber, né? Jesus aproveita a oportunidade, está vendo uma mulher ali e fala, poxa, estou com sede, eu quero água. O que é interessante é que Jesus ele podia fazer qualquer coisa ali para beber água. Ele podia, o poder dele, né? Afinal, pelo poder dele, não precisava nem sentir sede, ele podia próprio se saciar. Mas Jesus não estava ali para se agradar, né? Ou fazer o que ele queria, sua vontade humana, mas sim a vontade de Deus. O propósito dele, a necessidade era a agenda de Deus. Então ele entende que o fato dele pedir algo para aquela mulher não diz respeito ao que ele precisava, e sim o que ela precisava. A necessidade maior ali não é de Jesus que tem sede, mas sim de uma mulher que vai se deparar com o Messias, com Cristo, e ter a sua vida transformada. A mulher começa um embate com ele, uma discussão. Ué, você é judeu, sou samaritana, como é que negócio é esse? Pedindo água para mim? Que negócio é esse? Não estou entendendo essa conversa não, Jesus. Não estou entendendo não, Jesus. Então, disse a mulher, como sendo tu judeus, pede beber a mim, que sou mulher samaritana? A resposta de Jesus é confusa à mulher, porque ele fala, olha, se você conhecesse o dom de Deus e quem te pede dar de beber, tu lhe pedirias e ele daria água viva. Essa mulher, ela é tratada aqui no texto, né, pelo contexto a gente entende isso, que é uma mulher que tem alguns problemas, algumas circunstâncias que lhe faz usar aquela hora do sol mais quente para vir buscar água naquele poço. É uma mulher que é descrita como pecadora, afinal ela vai ser mostrado no texto que ela teve vários relacionamentos, tem um relacionamento complicado. É uma mulher que tem um problema de preconceito ali, afinal ela fala, eu sou samaritana, você é judeu, que negócio é esse? E aí agora ela mostra também que ela tem um problema de uma religião, de uma adoração, de uma vida de culto meio errada, meio não, completamente. Jesus disse que ela adora, mas não sabe o que adora, né? Então ela tem uma vida meio conturbada também nessa questão de adoração. Afinal, quando Jesus fala isso, ela responde, Senhor, tu não tem como tirar água do poço? E onde tem essa água viva? Porventura tu és maior que nosso pai Jacó? Ou melhor, né, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, o qual ele mesmo bebeu, e a si mesmo o seu filho e o seu gado? Veja bem, agora mais uma vez ela usa uma outra escora. Ela se coloca como filha, né, do pai Jacó. Ela crê que o poço ali é dela, afinal pertence a nós aqui, isso aqui é herança nossa. Você é maior do que pai Jacó, porventura? Jesus está oferecendo algo que não tem nada a ver com o que ela está pensando no momento. Afinal, ela está falando de água física, Jesus está falando de algo sobrenatural. De uma água que não seca, que não se esgota, que não se acaba. Jesus, ele é maior que Jacó, mas não precisa dizer para essa mulher. Afinal, ele é maior que Moisés, que Abraão, né? Antes de Abraão eu sou. Então, ele é maior do que qualquer patriarca. E é isso que ele diz para essa mulher. Eu afirmo, aliás, né? Ele afirmou, quem beber dessa água, tornará a ter sede. Quem beber dessa água, tornará a ter sede. Essa mulher sabia muito bem disso. Quantas vezes ela foi ali beber água novamente? Quantas vezes a sede dela voltou? Quantos momentos ela teve que retornar naquele lugar? Porém, Jesus tem uma água diferente. Afirmou Jesus, né? Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aí parece que agora ficou interessante para a mulher. Afinal, o problema dela era vir ali. Ela escolhia aquele horário, como a gente disse, para não ser perturbada. Ela não queria ser incomodada. O pior horário para você tirar água do poço, meio-dia, né? A água devia estar até tomar um chimarrão, tão quente que estava. Jesus então afirma que ele tem uma água que é diferente daquela que ela está buscando ali. A água que eu der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher se interessa e diz, Senhor, dá dessa água porque eu não tenho mais sede e nem precise mais vir aqui buscá-la. E aqui eu quero parar um pouquinho, irmãos, e falar a respeito dessas implicações a respeito
do que isso tem a ver com a nossa vida, ou quais aplicações a gente pode fazer por meio de algumas inferências nesse texto. Primeiramente, a mulher, ela sempre olha a situação com um olhar físico ali, no sentido, Jesus está falando de coisas espirituais e ela está olhando para uma materialidade. Jesus está pedindo água, Jesus não tem balde, não tem como tirar água do poço. Ela olha, quem tem balde aqui sou eu. E como é que você diz que pode me dar uma água se eu não estou vendo nenhum apetrecho aí, né? Nenhuma condição à sua disposição? Jesus está falando de algo muito mais significativo que aquela mulher não estava entendendo. Porém, Jesus queria, de fato, tocar no coração dela, fazer com que ela compreendesse a sua necessidade do que ele estava lhe oferecendo. O que me chama a atenção também nesse texto, quando Jesus ele pede para essa mulher água, é a forma como Jesus se coloca, como alguém que tem necessidades, e que não há nenhum problema em pedir algo para alguém. Ele diz para a mulher, se você soubesse quem te pede água, tu lhe pediria e ele lhe daria. Jesus afirma aqui a bondade de Deus, no fato de Deus é aquele que nos responde e nos dá, independente se a gente é samaritano ou judeu. Jesus ele não faz para nós um questionário, um pré-requisito para a gente ir ali preencher e dizer, olha, deixa eu ver se você merece o que eu tenho para te dar. Jesus diz, se você pedisse, Ele daria. Ele lhe daria. A mulher não está entendendo nada, ela está achando que a água, como eu disse, a água que ela está buscando todos os dias ali. E aquilo era um incômodo para ela, afinal ela diz, ó Senhor, então me dá dessa água que o Senhor tem aí, dessa água especial. Talvez ela achava que era alguma água que ela levaria para casa e ia ser, nunca ia acabar, acessar o balde dela, né? A água sempre ia brotar ali do balde. Talvez isso passou na imagem dela, na mente dela. Ela falou, me dá isso aí porque eu não quero mais voltar aqui, e eu não quero mais ter sede, não quero voltar a buscar água nesse poço. E aí então Jesus falou assim, na mente dele, imagina, eu vou te dar, mas calma aí. Primeiro você precisa entender a sua situação. Primeiro você precisa entender qual a sua real necessidade. E Jesus então pede para a mulher, olha, vai chamar teu marido. E tem nada a ver, né? Parece, está falando de água aqui, está falando de poço, e de repente Jesus já pede para ela chamar o marido dela, e ela diz, olha, não tenho um marido. E Jesus fala assim, eu bem sei disso. Isso você disse com verdade, agora você está começando a dizer a verdade. Porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu, né? O que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Jesus, ele entende que aquela mulher tem sérias necessidades escondida no oculto do seu coração que ela não conhece. Aquela mulher, ela tem um problema muito mais sério do que sede de água física, do que simplesmente buscar água e ter ali uma fonte de esgotar na sua casa. O problema está no coração dela, na alma dela, e ela não sabia disso. Aquela mulher prefigura o tipo de pessoa que vive buscando sempre alívio nas suas fontes diárias, cotidianas. É o tipo de pessoa que sempre está cavando algum poço para alimentar a sua alma, porque os poços sempre vão se secando ou ficando talvez sem gosto a água, né? E eu preciso de mais poços. Essa mulher é do tipo de gente que tenta, através dos seus ídolos, né? Porque o texto aqui trata de adoração, né? De ídolos que ela vai colocando para si, manter a sua vida, tentando manter a chama da sua vida acesa, né? De alguma forma encontrando uma razão e motivo para viver. Ela tenta se afirmar na religião dela, confusa. Ela tenta se afirmar na raça dela, na etnia dela, na condição que ela era. E ela tenta se afirmar nos relacionamentos, que ela já teve vários, e de alguma forma estava tudo errado. E Jesus então, ela interrompe aquela mulher, tentando tocar no principal problema dela, no cerne do seu problema, a necessidade
da sua alma, sede da alma e não do corpo. E aí quando Jesus toca nesse assunto, a impressão que eu tenho é que a mulher, ela tenta se esquivar, ela tenta, calma aí, eu não quero falar desse assunto, esse negócio de relacionamento, de marido, de amante talvez, porque o texto fala que ela teve 5 maridos e o que ela tem agora não é dela. Então dá a ideia aqui de que ela tinha um relacionamento que não era um casamento legítimo. Aí ela aproveita a oportunidade para dizer: olha, Senhor, eu vejo que tu és profeta. Afinal, talvez aquilo era algo meio oculto a respeito do que ela estava vivendo. Vejo que tu és profeta. E ela aproveita então para falar a respeito de um outro assunto, uma dúvida que ela tinha como samaritana, como filha de Jacó, como alguém que sempre entendeu que a adoração era feita de uma forma, num lugar. E ela pergunta para Jesus: olha, nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que é em Jerusalém o lugar onde deve se adorar. Disse a mulher, Jesus disse à mulher: olha, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Jesus, ele começa desde sempre aqui, na sua conversa, ele confrontou essa mulher, fazendo a distinção do que ela cria, o que os pais dela ensinavam e o que o Pai, de fato, ordena para nós, A mulher sempre diz: olha, nossos pais, o pai Jacó, o nosso pai Jacó, E na verdade Deus não trata Cristo não traz dessa forma, Ele traz Deus o Pai, É pai meu, pai seu, mulher, Coloca ela no mesmo patamar. E ela então tenta, com essa dúvida, desviar a conversa. Mas Jesus tem uma intenção, como eu disse. Ele quer capturar o coração dessa mulher. Ele quer mostrar para ela que o problema de sede dela é na alma dela, no coração dela. Há uma necessidade que aquela água toda, aquele poço, jamais poderia suprir. Ela poderia beber aquele poço todo, e todos que houvessem em sua volta, e ela ainda voltaria a ter sede física. Mas ela também poderia ter mais 5 casamentos, e ela ia continuar vivendo uma vida infeliz e triste, se escondendo, tentando buscar outros tipos de distração na vida, a fim de preencher o vazio do seu coração. Afinal, o homem é isso. O homem é isso. Desde aquele dia em que Deus soprou em Adão e ele tornou-se alma vivente, esse homem passou a viver com essa necessidade de adorar, de cultuar. A Bíblia diz para nós, e o Evangelho revela para nós, que nós sabemos o nosso caminho. O caminho é a vida de adoração para Deus. Nós fomos criados para o louvor da sua glória. O crente sabe disso. Hoje você entende isso e compreende isso. Mas o mundano, ou os seres caídos, aqueles que ainda não tiveram as suas mentes iluminadas pelo Evangelho, não sabem disso e não creem nisso e tentam ignorar isso. Mas as buscas que eles fazem, nada mais do que essa revelação, a tentativa de ocupar esse espaço no coração, buscando seus ídolos constantemente. Então eles tentam de toda forma, cavam vários tipos de poços, vivem suas vidas, talvez atrás de novos desafios para si, novos momentos, novos lugares, novos casamentos, sempre a tentativa de alguma forma saciar a sua sede, que é impossível sem a presença de Deus e a ocupação de Deus. Jesus então tem essa intenção de mostrar isso para essa mulher. Olha, o seu problema é muito mais sério do que você está pensando. Jesus não está preocupado em dar uma lição de moral nessa mulher. Ele não está dizendo: olha, vamos lá no cartório resolver a sua vida, vamos lá casar você, afinal você está vivendo uma vida que não é muito certa aí com esse moço aí, com esse rapaz. Não é isso. Jesus não está nesse momento preocupado com isso. A preocupação dele é mostrar para ela o vazio da sua alma, o seu estado de pecado, de miséria, de distanciamento de Deus. E ele vai fazer isso de qualquer forma, mesmo que ela tenha desviado o assunto. Afinal, Jesus então diz: olha, vai vir a hora, e mais à frente ele diz que já chegou. Jesus diz: olha, não é nem aqui, nem em Gerazim, que vocês vão adorar. Jesus, primeiramente, ele tenta corrigir, e aqui creio que serve para nós, essa ideia que a gente tem de adoração, como se a adoração tivesse condicionada a um lugar, e esse fosse o problema da adoração. Nosso culto a Deus, a nossa entrega a Deus.
Jesus deixa claro para essa mulher e para nós que o que importa é quem nós estamos adorando. Primeiramente, é o objeto da nossa oração. O Pai, né? O Pai que procura os verdadeiros adoradores, este é o ser mais importante da adoração. E o conteúdo dessa adoração. O que chama a atenção nesse texto, além de tudo que já foi dito aqui, pelo menos nesse momento, tem muita coisa aqui, né? Mas que eu selecionei para a gente refletir, é quando Jesus disse para essa mulher: olha, vocês adoram o que vocês não conhecem. Jesus está dizendo para nós que a adoração, para ser uma adoração certa, concreta, verdadeira, certa, é preciso ter conhecimento. É preciso conhecer o que se adora, conhecer a Deus, entender, compreender. Como é que você pode adorar a Deus que você não conhece? E conhecer aqui não é conhecimento das experiências místicas. Eu tive um encontro com Deus e foi tremendo. Não é sobre isso. Afinal, essas igrejas viraram isso. Elas promovem falsos encontros com Deus, com os títulos e os rótulos de momento de adoração, quando nada mais é do que um culto a si mesmo, um culto às pessoas, ao ser humano, porque elas vão lá e são cheias de si mesmo, ficam cheias de si, através dos coaches no púlpito, tentando conduzir as pessoas à adoração a si mesmo e não a Deus. Jesus está dizendo assim: o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Verdade, compreende a verdade a respeito de Deus, tem teologia, tem conhecimento bíblico, mas não apenas isso, tem também espírito, tem emoção, tem temor, tem reverência, tem entusiasmo. O crente que adora não é um crente simplesmente parado dizendo: eu estou adorando a Deus. Tudo bem, a sua adoração é a Deus, não é a mim, mas não é apenas uma mente elucidada que compreende as verdades que é transmitida aqui, às vezes com certa dificuldade, porque o pastor Cleilson, ele não ajuda muito, né? Fala uns trem muito difícil, mas a gente vai entendendo, compreendendo, então a gente começa a entender quem é Deus, como Deus é. Mas não basta entender quem Ele é, como Ele é, o que Ele fez, o que Ele faz, se a gente também não tem emoção nisso, entusiasmo, vontade, desejo de querer encontrar Deus. Deus é encontrado na sua palavra, através das escrituras, Ele se revela. Afinal Ele diz: os camaradas lá, os fariseus, né? Vocês julgam, como é que é, pastor? Ajuda aí. Tem outro também, né? Vocês dizem, e afinal ela testemunha de mim. Como é que é aquele texto? É esse mesmo, né? Testificam de mim. A Bíblia testifica de Cristo. Ela diz a respeito de Cristo. Então você compreende a respeito de Deus que se revela em Jesus. Afinal é isso que Ele diz para os discípulos: olha, quem vê a mim vê o Pai. Eu sou a revelação exata, né? Ele dizendo lá em Colossenses, né? A revelação exata do ser de Deus. E agora Jesus diz para essa mulher: olha, já chegou essa hora em que não importa onde é o lugar, e sim como e a quem a gente adora. A mulher fica perplexa agora, entusiasmada, e diz: parece que alguma coisa é diferente agora, estou começando a entender, estou entendendo, Jesus. E ela falou: olha, quando vier o Messias, esperança messiânica. Essa mulher tinha uma esperança de se encontrar com o Messias, mas talvez naquela vida tão depravada, esquisita, cheia de preconceitos e julgamento da sociedade, ela não esperava que o Messias estaria diante dela. Deus se fazendo presente diante dela, e diz: olha, quando vier o Messias, Ele vai ensinar e vai dizer todas essas coisas, né? Vai nos ensinar todas essas coisas. E Jesus diz, né? Sou eu que falo contigo. Sou aqui, estou diante de você, mulher. Os olhos daquela mulher se abrem, o coração dela se abre, e é capturada por Cristo naquele momento. O Evangelho penetra nela, o poder de Deus agora manifesta sobre a vida dela, a ponto dela sair correndo, deixa o seu canto para trás e vai lá para a cidade contar para as pessoas: eu encontrei o Messias. Ele me encontrou, né? Foi Jesus que foi lá, não foi a mulher que foi até ele. Jesus foi até ela e encontrou,
falou a respeito do seu pecado. Ela testemunha dizendo: Ele disse tudo a meu respeito. Jesus conhece tudo ao nosso respeito. Mas não só conhece, irmãos, Ele tem o poder de capturar nossos corações, de penetrar na nossa alma. E quando a gente crê nele, se cumpre o que Ele diz no capítulo 7: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. É essa a promessa para nós, para você, minha irmã, meu irmão. Quando a gente de fato crê em Jesus e tem Ele como fonte máxima e única da nossa existência, as demais fontes se esgotam e perdem o seu valor para nós. Não é mais o dinheiro, não é mais a nossa popularidade, não é mais as coisas que a gente se apegava, não eram os prazeres que a gente achava que saciaria a nossa alma. A gente se encontra no meio da adoração diante dEle e de fato encontra a nossa alma preenchida por Ele. Quando de fato a gente o adora em espírito e em verdade, quando a gente se delicia diante dEle, se deleita diante dEle, a nossa alma é preenchida. E não importa se a gente está num deserto terrível, se é um momento de pastos verdejantes, de águas tranquilas, não importa se é um dia de louça suja em cima da pia, de cama revirada, se é um dia problemático no serviço, quando a gente tem Cristo como a fonte que brotou em nós, a nossa vida se transforma, a nossa confiança se estabelece. E aí a gente pode cantar como as irmãs cantou: jamais seremos abalados, jamais seremos abalados, porque a água viva está em nós, dentro de nós, brotando, trazendo convicção para nós, de que a vida eterna está logo ali, logo ali. Enquanto isso a gente vive aqui, sendo alimentado diariamente por Ele, tendo Ele como nosso socorro, a nossa fortaleza, a nossa rocha, o nosso pão diário, a nossa ajuda em tempo oportuno, o nosso socorro bem presente, em dias de angústias, a fonte inesgotável, o Cristo de Deus. Era necessário Jesus passar por ali para dizer isso para essa mulher, como foi necessário um dia Ele passar em nossas vidas. Passou na sua vida e te encontrou um dia, conversou com você e a sua vida mudou. Uma conversa mudou a sua vida. Talvez você está conversando com tanta gente, não está mudando a sua vida, não está fazendo diferença. Talvez a gente precisa conversar com a pessoa certa. Não que essas pessoas são desnecessárias, não é isso, irmãos. Mas tem momentos que a gente tem que falar a sós com Jesus e deixar com que de fato Ele venha ao nosso encontro, e a água viva brota em nós, em nosso coração. Um dia Ele já passou por nós, e aí nossa vida mudou, e aqui nós estamos nessa caminhada, e até que Ele venha, né? A gente permanece aqui confiando na promessa dEle. Aquela mulher disse que quando Ele viesse, ensinaria todas as coisas, né? Ele já ensinou, mas há uma promessa de que Ele voltará. Enquanto isso, Ele diz para a gente descansar na promessa que todos os dias Ele está conosco. Todos os dias estarei convosco, até a consumação dos séculos. Vamos orar ao Senhor nesse momento.